Alô, amigos do canal Roberto Dias Borba aqui no YouTube. Agradeço as considerações e a constante pesquisa a respeito do trabalho que a gente está fazendo. E voltamos a falar sobre o futebol de Santa Catarina, que tem a decisão entre Criciúma e Brusque. O Brusque foi o terceiro colocado na fase classificatória e o Criciúma ficou logo atrás na quarta colocação. Tiraram, respectivamente, o primeiro, que foi o Hercílio Luz, e o segundo, a Chapecoense, que ficaram pelo meio do caminho. Enquanto isso, vemos aí confrontos também, não somente de clube contra clube, mas sim de estruturas. O Criciúma tem uma baita de uma estrutura com o estádio Heriberto Wilson, e agora chegando a 17.200 sócios, num estádio que não comporta tantos torcedores assim. É um estádio para 18 mil lugares e que perdeu algumas cadeiras em função de ampliação dos camarotes. E enquanto isso, em Brusque, no estádio que não é seu, que é do Carlos Renault, o, o estádio tem uma limitação de capacidade. No final de 2022, houve a colocação de arquibancada móvel e que, infelizmente, já foi retirada. Com isso, faz com que, no estádio em Brusque, a maior presença de torcedores foi nas quartas de final, jogo de volta, que o Brusque venceu ao Figueirense por 3-2, a presença de 2.413 torcedores, sendo destes 1.148 sócios do Brusque. Enquanto isso, no Criciúma tem o recorde, e pode aumentar ainda neste jogo da decisão, com a presença de 14.723 torcedores, destes 12, são 12.597 são associados, sócios do Criciúma. Isto foi na semifinal, quando o Criciúma venceu o Hercílio Luz por 2-0. E foi ali que o Criciúma encaminhou a sua classificação à final, porque conseguiu, em menos de 15 minutos, marcar 2 gols, surpreender o Hercílio Luz, e que no jogo da volta ficou penando para ficar na diferença de apenas um gol de diferença na sua derrota para o Hercílio Luz, que foi por 2-1. Então, o Criciúma tem todos os méritos de estar nessa final, porque foi eficiente numa parte do jogo, como tem sido em da maioria dos jogos deste campeonato catarinense, que não consegue ter a regularidade nos 90 minutos. Foi dos 15 primeiros minutos contra o Hercílio Luz, quando marcou 2 gols e saiu vencedor naquela ocasião. Já o Brusque tem uma regularidade melhor desde o início do campeonato e também durante todo o transcorrer das partidas. Mas isto é uma outra história, um outro assunto. O que me refiro agora são com relação às estruturas que os estádios do futebol de Santa Catarina possuem, ou que não possuem. O Criciúma é um dos melhores. O Avaí também tem uma boa estrutura, o Figueirense é o outro, a Arena Condá em Chapecó, a própria Arena Joinville. Infelizmente o Joinville não chegou na segunda fase, na fase de mata-mata, mas que não é um estádio do Joinville, é um estádio municipal. Então, o restante dos clubes não possuem seus estádios próprios, e aqueles que possuem, como é o caso do Brusque, que aliás utilizam emprestado um estádio, não tem a estrutura suficiente para abrigar o público e muito menos para dar atenção e todo o respeito para o trabalho da imprensa, como aconteceu no jogo de volta da semifinal, onde o Brusque venceu o Barra por 3-1, noite de chuva em Brusque, e que as cabines destinadas para a imprensa no estádio Augusto Bauer estavam completamente tomadas pela chuva, pelas águas da chuva, pedindo que alguns profissionais, alguns colegas de imprensa não tivessem condições de terminar o seu trabalho, como foi com a equipe de Itajaí, que estava acompanhando esta semifinal. E agora, para a decisão em Criciúma, toda a estrutura possível, tanto para o torcedor do Brusque, que tem lá a capacidade de 10% do estádio reservado, e o restante
para a torcida do Criciúma, que são, na sua grande maioria, são sócios do Criciúma. E agora que já chega a 17.200, a maior quantidade de sócios de um clube em Santa Catarina, em todos os tempos. Enquanto isso, em Brusque, a capacidade maior foi de 2.413 torcedores nas quartas de final, onde o Brusque venceu e que no próximo sábado, dia 8 de abril, não vai passar deste número de torcedores lá no estádio em Brusque. E as condições para receber esse torcedor é a maioria ficando em pé, atrás da goleira de entrada, a torcida do Criciúma no gol dos fundos, num espaço minúsculo, e o próprio torcedor do Criciúma tem apenas a arquibancada coberta. E a imprensa com uma situação bem difícil no estádio em Brusque, que não vai ser a mesma que em Criciúma. Em Criciúma tem todas as condições para receber o jornalista, o repórter, o radialista, todos os associados da SESC, para fazerem um bom trabalho, dentro das limitações que hoje são impostas pelas regras depois que tivemos aí a pandemia. Mas a imprensa poderá estar bem abrigada. Tivemos um jogo em Camboriú, onde o Joinville, no primeiro jogo do campeonato, a imprensa reclamou bastante das condições em Camboriú, depois foi disponibilizado uma situação bem melhor para a imprensa, mas não adequada. E o estádio em Camboriú também não é dos melhores. E vai ser um dos estádios onde um dos representantes de Santa Catarina estará nas disputas do Campeonato Brasileiro da Série D. Concórdia e Hercílio Luz também estarão nestas competições. E são estádios também que não oferecem as mínimas e melhores condições para o torcedor e muito menos para a imprensa. Enquanto isso, estão aí clubes se esforçando para pagar suas dívidas, mas que não conseguem ter uma arrecadação condizente porque os seus estádios são minúsculos. Infelizmente, é esta a situação organizacional do futebol de Santa Catarina. A organização começa a partir daí. Não adianta fazer um estádio bonito, mas que não possa ser utilizado adequadamente. Futebol também se faz nos bastidores. É isso aí, Santa Catarina merece melhores condições para o seu torcedor e para a imprensa. Obrigado, acompanhe aqui o canal Roberto Dias Borba no YouTube. Estejam aí sempre atentos às novas postagens.